Aleluia. Abre a tua Bíblia lá, no segundo livro de Reis, no capítulo 18. Oh, glória. Aleluia. Amém, amados? Assim diz a palavra de Deus. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Queridos, nós não vamos ler tudo, mas eu fiz questão de ler esses versículos para os irmãos terem uma ideia de quem foi Ezequias. A Bíblia vai dizer que ele foi filho de Acás. Há 2 semanas atrás, o pastor Cláudio esteve aqui falando a respeito do reinado de Acás, dos feitos de Acás. Naquela época, naquele dia, ele leu conosco alguns versículos que nos mostraram o quanto aquele rei foi ímpio, o quanto ele levou à ruína não só a sua vida, como seu povo, a ponto de fazer o seu filho passar pelo fogo, em oferenda a outro Deus. Mas aí ele morre, e vem Ezequias, e a Bíblia vai dizer que Ezequias fez tudo o que era reto diante do Senhor, conforme fizera seu pai Davi. A palavra de Deus vai dizer que ele confiou em Deus, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Mas esse relato que nós estamos lendo aqui, no livro de Reis, ele é muito sucinto. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 29. Segundo Crônicas, capítulo 29. E você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler muitos versículos. Amém? Posso ler? A Bíblia vai dizer assim, ó: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Acás, seu pai, havia fechado as portas da casa do Senhor. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio. Como vós o estáis vendo,
com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estares diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. E aí, a partir do 12, nós vamos ver os levitas se levantando. No 15, nós vamos ler assim, e ajuntaram seus irmãos, e santificaram, e vieram conforme o mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora o pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem para fora o ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao 1º do mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do 1º mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar dos holocaustos, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. E aí, o templo já purificado, aí a partir do versículo 20, Ezequias restabelece o culto, amados. Olha lá o que está no versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor, e trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício expiatório, e pelo reino, pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. No 25 vai dizer assim, e pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor. Por mão dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto acabar. E acabando de oferecer o rei, e todos quanto com ele se achavam, se prostraram e adoraram. E o culto é restabelecido, amados. O altar é santificado, o culto é restabelecido, a adoração ao Senhor é restabelecida. E aqui no 35, a gente vai ver que depois que eles começaram a oferecer os holocaustos, no 31, nós vamos ver Ezequias falando assim: agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o povo que tinha essa vontade de coração trouxe holocausto. 35, e houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegravam por causa daquilo que Deus tinha preparado pelo povo, porque apressuradamente se fez essa obra. Mas não para por aí não, queridos. Aqui no capítulo 30, nós vamos ver Ezequias celebrando a Páscoa ao Senhor. Já tinha passado
o período para a celebração da Páscoa, mas ele se junta com os seus maiorais e ele resolve oferecer a Páscoa ao segundo mês, e ele manda que os mensageiros fossem a todo Judá e também a Israel, que nesse tempo já estava em cativeiro, porque já havia sido tomado pela Síria. E aqueles que ficaram lá, os remanescentes, ele manda que os mensageiros também chamassem eles, convidando para que pudessem juntos celebrarem a Páscoa ao Senhor. E é tão lindo quando a gente vê aqui, no versículo 8, vamos ler do 6, do 30, foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Judá, Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos do rei da Síria, e não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes. O 9 vai dizer assim: por quem vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a essa terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. O 11 vai dizer assim, o 10, e os correios foram, passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Asséria e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém, e em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração. Olha isso, a unidade, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E aí, amados, a palavra continua no capítulo 30, mostrando que eles celebraram a Páscoa. E a alegria foi tão grande, que logo depois eles celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias. E eles estavam tão cheios de alegria, que eles celebraram por mais 7 dias, e não faltavam as ofertas, porque o coração do povo estava desejoso de estar participando, envolvido com aquilo, tudo que Deus que estava fazendo. E no 31 vai dizer assim: e acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e os altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. Restauração espiritual, amados. Esse homem se levantou para restaurar o altar, para restaurar o povo espiritualmente. A Bíblia vai dizer aqui, continuando no 31, que ele estabeleceu os turnos dos levitas, dos sacerdotes, para que estivessem servindo ao Senhor. É lindíssimo ver como esse homem se levanta, como ele se coloca diante de Deus. Mas algo, amados, me chamou a atenção quando eu lia essa palavra. E eu creio que é isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Está aqui no capítulo 32, no versículo 1. Olha o que diz a palavra. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. E acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Queridos, depois dessas coisas que Ezequias realizou, depois dessa fidelidade, o que você espera? Você espera um tempo de bonança? Você espera um tempo de paz? Você espera um tempo de refrigério? Você espera um tempo de regozijo? É isso que eu e você esperamos. Diante daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e que a gente tem feito.
É isso que nós esperamos, porque temos andado na presença do Senhor, no centro da vontade de Deus. Você espera um tempo de paz, um tempo de bonança, um tempo, amados, de refrigério. Mas a palavra de Deus vai dizer que depois dessas coisas e dessa fidelidade, o inimigo se levantou. E o Senhor falava comigo: fica alerta, fica alerta. Porque depois dessas coisas que você tem feito na obra do Senhor, depois dessa fidelidade que você tem demonstrado, querido, o inimigo ele se levanta para roubar a tua fé. O inimigo se levanta para roubar a tua confiança. O inimigo se levanta para roubar a tua visão. O inimigo se levanta para te fazer parar. Sabe que Senaqueribe perguntou para Ezequias? Em quem que é que você está confiando, Ezequias? Em quem você está confiando? Em quem está a tua confiança, Ezequias? Queridos, é depois dessas coisas e dessa fidelidade que Senaqueribe se levanta para pelejar contra você. E sabe por que o Senhor fala comigo e com você nessa noite dessa forma? Porque muitos já não estão no nosso meio. Muitos ficaram no caminho. Muitos entregaram ministérios. Muitos desistiram, abandonaram. Porque falaram para Deus: Senhor, eu tenho sido fiel na sua obra. Senhor, eu tenho trabalhado no teu reino. Senhor, eu tenho estado na tua casa, eu sou dizimista, eu sou ofertante, olha o que me acontece. Olha o que me sobrevém. Olha Senaqueribe se levantando e me cercando. E quem foi que falou para você, amado, que o fato de você estar no centro da vontade de Deus, a tempestade não vem? Quem foi que falou isso para você? É justamente depois dessas coisas e dessa fidelidade que o teu inimigo se levanta para te tirar da posição. É justamente. Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Eu quero ler um texto que fala muito ao meu coração. Lá em Marcos, capítulo 6. Amém? Capítulo 6, do 5 ao 51. Outro dia eu estava comentando a respeito desse texto com a pastora Beth. É um texto que fala muito ao meu coração, amados. Diz assim, no 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Aqueles homens estavam ou não estavam no centro da vontade de Deus? Estavam. Foi o Senhor quem mandou que eles entrassem no barco. Foi o Senhor quem mandou que eles fossem, amados. Eles estavam no centro da vontade de Deus e veio a tempestade. E veio o temporal. Mas observa que o Senhor lá do alto do monte olhava para aqueles discípulos.
E ele percebeu que eles estavam fatigados, porque o vento lhes era contrário. E ele vem. Na quarta vigília da noite ele vem. Ele vem. Ele veio ao encontro dos seus discípulos. Quem foi que disse, amados, que o fato de nós estarmos no centro da vontade de Deus, não vem luta, não vem tempestade, não vem problema. Nós precisamos estar alertas. Foi depois dessas coisas que Ezequias fez, do culto restaurado, do altar purificado, de celebrar a Páscoa, depois disso tudo, depois dessa fidelidade, Senaqueribe se levanta. Ele se levanta para tirar Ezequias da posição. Ele se levanta para roubar a fé daquele homem. Precisamos estar percebidos, querido. E talvez você me pergunte assim: então, de que me adianta servir ao Senhor? Então, de que me adianta servir ao Senhor, se eu tenho sido fiel, se eu tenho andado nos caminhos dEle, se eu tenho feito a obra dEle, se eu tenho estado na presença dEle? Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Certa vez um salmista perguntou a mesma coisa. Abre a tua Bíblia lá no Salmo 73. Asaf, quando olha para a prosperidade dos ímpios, ele no versículo 13, ele fala assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. No versículo 16, ele coloca assim: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Queridos, quando Asaf entra no santuário de Deus, ele recebe a revelação de Deus. E quando ele sai, os irmãos sabem o que ele diz? Acompanha lá no versículo 25 e 26. Asaf sai com uma outra visão. Ele diz assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. E é por isso que ele começa o salmo falando assim: verdadeiramente Deus é bom para Israel. Ele começa dessa forma, amados, porque muitas vezes eu e você pensamos da mesma coisa. De que tem me adiantado servir ao Senhor? Lá em Malaquias nós vamos ver o povo perguntando, falando a mesma coisa. De que tem me adiantado guardar o meu coração? E a Bíblia vai dizer que há um memorial diante de Deus. E a palavra vai dizer que o Senhor fará a diferença entre aqueles que servem e não servem. Verdadeiramente Deus é bom. A quem tenho eu no céu, Senhor, além de ti? Quando você entra no santuário de Deus, você recebe a revelação. E aí você consegue entender, amados, que você serve ao Senhor pelo que Ele é. Que você o adora pelo que Ele é. É pelo que Ele é. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Precisamos estar preparados. Sabe como Neemias
que se levantou para reconstruir os muros. E a palavra de Deus vai dizer que numa mão ele tinha a ferramenta e na outra ele tinha a espada, porque os inimigos estavam ali armando ciladas, tentando se infiltrar no meio deles, para fazê-los parar. É assim que eu e você temos que agir, amados. Porque quando você se levanta, quando eu me levanto, o inimigo se levanta para nos tirar da posição. Mas a Bíblia vai dizer que em 52 dias aqueles muros foram reconstruídos. Precisamos entender, queridos, estar na posição mais certos de que quando, como a palavra de Deus vai dizer, que aqueles que querem servir ao Senhor piamente, eles vão padecer perseguições. É importante você ter isso em mente. É importante você saber que no mundo você vai ter aflições, mas é para você ter bom ânimo. É para você ter bom ânimo. O Salmo 34 vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vale a pena, amados. Vale a pena continuar, vale a pena prosseguir. Quando Senaqueribe vem, depois dessa fidelidade de Ezequias, sabe o que esse homem faz? Ele se prepara. Ele se prepara para a chegada do inimigo. Depois dele se preparar, amados, a Bíblia vai dizer que ele vai para o pó, ele vai orar, ele vai buscar a misericórdia de Deus. E aquele homem viu o milagre, porque a Bíblia vai dizer, lá onde a gente estava em Reis, no capítulo 19, no versículo 35, vai dizer que naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Azaredom, seu filho, reinou em seu lugar. Ele se levanta, amados, mas o Senhor é aquele que peleja por nós. Que grande milagre Deus operou. O anjo do Senhor saiu e feriu 185.000. E Ezequias pôde ver a mão do Senhor agindo por ele. Permanece na tua posição. Permanece. Você tem sido fiel, permanece. Mas o inimigo tem se levantado, mas permanece. Permanece na posição que Deus te mandou ficar. Não olha para trás, não entrega os pontos. Não desiste, não desanime. É assim mesmo. A caminhada cristã é assim, amados. Quem disse que seria diferente? Quando Paulo e Silas se levantam para pregar, eles são chicoteados, são presos. Quem disse que seria diferente? Olha para a vida dos grandes homens de Deus, olha para os heróis da fé. A porta é estreita, o caminho é apertado. Às vezes você olha para você e você fala: Senhor, está valendo a pena? Mas nós colocamos a mão no arado, amados, e nós não podemos olhar para trás. Eu vou te dizer uma coisa: bom é servir a esse Deus, bom é poder adorar a esse Deus, bom é poder exaltar esse Senhor. É bom, amados. A presença de Deus é o que nós temos de melhor. É como Asaf vai falar: Senhor, que tenho eu na terra além de ti? Como é maravilhoso, queridos.
estar na presença desse Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se não faz, Ele é Deus. Tudo que nós precisamos é da presença dEle. É como Moisés falou: se o Senhor não for comigo, não me faça ir. A presença dEle é tudo que nós precisamos. Saiba que a tua fidelidade não tem agradado ao inferno. Saiba que o teu inimigo vai se levantar, mas não saia da posição que Deus te colocou. Não retroceda, não olhe para trás. Permaneça, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Outro dia eu dobrei o meu joelho ali, e eu estava numa luta muito grande, e Deus me fez lembrar dessa palavra: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E Deus começou a me fazer lembrar de quantas vezes, nessa minha caminhada com Deus, o inimigo da minha alma se levantou para me fazer parar. Mas de todas elas o Senhor me livrou, e olha eu aqui. E olha eu aqui, amados, olha você aí. Quantas foram as tuas aflições? Quantas foram as tuas lutas? Quantas vezes você falou para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Porque eu tenho sido fiel. E as aflições passaram, outras vieram. E vão passar, amados. Vão passar. Tudo que nós precisamos é permanecer. É permanecer e saber. Você precisa saber, você a quem Deus tem chamado, você a quem Deus tem escolhido para uma grande obra, você a quem Deus entregou talentos, ministérios, você, saiba que o inimigo da tua alma vai se levantar, mas permaneça, porque vai valer a pena. Amém, amados?